Olá pessoal, boa noite para vocês. Hoje é dia 11/10/2021, aqui no Japão são 9h54 da manhã, provavelmente 21h54 horário de Brasília. Meu nome é Antônio Katsumoto Nagai, sou analista, fundamentalista e analista técnico de mercado financeiro. Não trabalho para banco, para corretora, para ninguém. Trabalho única e exclusivamente para mim e para um grupo fechado de investidores que eu fundei há 5 anos atrás, chamado Katsumaru Chase e Associados. A minha função é promover dentro do grupo as minhas análises, mostrar as minhas entradas, onde eu estou operando, o que eu estou operando, e dar aí para as pessoas uma direção provável, com base em previsões de mercado, relacionando-se a alguns ativos do mercado. Nós estamos hoje falando aqui sobre o ouro, o que vem ocorrendo e o que está para ocorrer no ouro. É disso que eu quero falar com vocês. Entretanto, nós analistas, muitas vezes, nós fazemos análise de curto, médio e longo prazo. Mas o que ocorre é que durante toda essa pandemia, desde final de 2010 para cá, o mercado tem se colocado de uma forma, numa instabilidade tão grande, que fica difícil você prever por conta das análises fundamentalistas, dos resultados de eventos globais, né, em relação à economia global e, consequentemente, causando os efeitos no mercado financeiro. E hoje eu vim falar com você sobre Eu acabei de conversar com algumas pessoas do meu grupo, e o Romildo é uma das pessoas mais assíduas desse grupo. O cara ele é fantástico, é um analista, uma pessoa humilde, uma pessoa comum como todos nós, mas é uma pessoa fantástica. Ele faz questão de estar sempre promovendo as análises dele. Então, Romildo, eu quero mandar para você aqui um grande abraço, meu amigo. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida, tá certo? Mas o Romildo ele está vendo uma alta para o mercado. Então eu quero alertar sobre um tema que eu já comentei inúmeras vezes com os nossos membros, e algumas vezes já publiquei até no Facebook, no Instagram não, no Instagram eu comecei agora, né? Mas no Facebook no passado, sobre um tema muito, muito eficaz no mercado financeiro. Vamos imaginar que você se vê numa condição aí, numa problemática, tá? Que você estava conseguindo acompanhar com tranquilidade, estava tendo controle da situação, mas com o tempo, com a evolução desses problemas, as coisas embaralharam, todas as informações que você tem na sua cabeça, elas embaralharam de tal maneira que você começou a ficar cego, mentalmente e visualmente. Você já não consegue mais ver, não consegue mais enxergar o que está acontecendo. E obviamente isso começa a te afetar no emocional, que é um erro muito grande, um dos maiores problemas que afetam aí os negociantes, os traders, né, do mercado financeiro. Então vamos lá, principalmente na questão de alavancagem, gente, porque é um mercado de alto risco e você pode perder não só parte do seu lucro ou parte do seu capital, como você pode zerar a sua conta, quebrar a conta com extrema facilidade. Porque é um mercado especulativo, tá certo? Onde você trabalha com previsões. Aí muita gente diz assim, mas é imprevisível o que acontece no mercado. Bom, quem pensa dessa maneira não deve entrar nesse mercado, nesse negócio de jeito nenhum. Porque se para você já é imprevisível, então você vai entrar como um gamer, né? um player. E você entrando e vendo o mercado financeiro como um jogo, como um game, meu amigo, é caixão e vela preta para sua conta, tá ok? Então você tem sim que ter um estudo, o conhecimento para que você possa fazer as suas análises, fazer as suas previsões. Você pode não ter 100% de certeza do que vai acontecer, o que o mercado vai evoluir daqui para frente, mas você tem que ter certeza absoluta
No momento em que você vai apertar o botão de compra ou venda, você tem que ter certeza absoluta do que está fazendo. Você tem que ter certeza absoluta que a sua previsão está correta. Se você não tiver essa certeza, não faça nada no mercado, ok? Então vamos lá. Eu estou aqui olhando para o ouro no gráfico de 1 hora. Então eu tenho aqui topos e fundos. No caso, aqui ascendentes, né? Ou seja, mercado... Eu vou usar essa ferramenta aqui que fica mais fácil, né? Senão vou ter que ficar tirando todas essas linhas aqui depois. Então o mercado teve aqui um momento de alta e baixa aqui. Aqui ele atingiu um fundo maior, mas se recuperou, ficou estável por um momento. Houve uma consolidação, rompeu a consolidação, tocou um fundo mais alto. E aqui nós já temos uma linha de suporte ascendente e o mercado simplesmente disparou para o alto. Aqui ele fez movimentos de zigue-zague, que é o que nós chamamos de zigue-zague, mas aqui terminou ascendente e houve aqui uma consolidação nesse período. Rompendo a consolidação, retestou novamente o preço nessa região, foi fazendo rompimentos, porém o rompimento principal que ele deveria ter feito era esse aqui. E esse rompimento ele não ocorreu. O mercado fez o que então? Continuou a alta. E veio tocar um ponto mais alto. Em 309 dólares a onça. Eu estou olhando aqui para o mercado muito para trás. Eu estou olhando para o mercado do dia 1º de janeiro de 2001. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Qual a razão para mim estar vindo aqui atrás para poder fazer essa análise? É exatamente sobre esse tema que eu quero falar com vocês. Existe uma teoria Zen, né, escrito nos livros de Buda, que é a teoria do caos. Aquele exemplo que eu usei para vocês. Você está com uma problemática, passando por uma situação difícil, onde você não sabe mais o que fazer, como você vai resolver as coisas. Porque aquelas informações, elas vieram por tanto tempo, acompanhando por tantos anos, e elas se embaralharam na sua cabeça, e agora você não sabe o que fazer. Volte ao início do problema. E eu fui consultando ao longo do tempo aonde foi que tudo isso começou e cheguei no ano de 2001, dia 1º de janeiro de 2001. Mas para mim poder enxergar tudo isso, não vai ser possível eu fazer isso usando aqui um gráfico de horas. Eu vou ter que buscar isso num gráfico mais puro possível. Então eu vou olhar para o gráfico mensal. E aqui vocês veem, dia 1º de janeiro de 2001, não sei se está dando para vocês enxergar. Tá? Nós temos aqui no dia, deixa eu sinalizar para vocês. Bem aqui nessa região. Tá muito grosso. Espera aí. Minimizar essa linha. Colocar em letra vermelha. Aqui, ó. Nessa velhinha aqui do canto. Dia 1º de janeiro de 2001. Tá aqui, ó. Dia 1º de janeiro de 2001. Ok? O mercado teve aqui, dentro desse período, uma situação ascendente. O mercado começou a subir a partir do dia 1º de janeiro e continuou subindo até a região do mês de março de 2006, que é essa região aqui, nessa vela aqui. Fez uma correção a 558, voltou a subir novamente, ficou um tempo consolidado nessa região. Houve uma consolidação ascendente, até que ele rompeu aqui novamente e subiu. Nesse ponto, ele fez outra tentativa de recuperação. De recuperação não, né? De correção.
Por meses. Vejam que essa correção é por meses. Por que se diz correção e não reversão? Porque para ser uma reversão, ele deveria romper essa região aqui embaixo para retestar o preço no fundo e romper e continuar caindo. Isso olhando para um gráfico de longo prazo, que é o gráfico mensal. Mas o que ocorreu nessa ocasião foi apenas uma tentativa, uma fuga aqui, né? Porque houve a correção aqui, ele voltou a corrigir o preço para cima novamente, né? Voltar à tendência, aqui, isso aqui foi uma correção do preço, uma fuga, né? Por 1, 2, 3 meses, tentou a fuga numa correção, voltou novamente a retestar o preço na região aqui dessa resistência, e aí foi onde ele teve uma queda mais forte, mais acentuada, mas foi apenas uma correção do preço, porque nesse período houve algum evento, alguma coisa que fez com que o mercado caísse, mas não que isso estivesse prejudicando o preço do ouro, mas que estivesse favorecendo o dólar, a libra, o dólar australiano e os países aí que são grandes investidores em ouro. Porém, essa correção, esse período terminou, o mercado evoluiu novamente e justamente nessa região aqui houve o rompimento do preço, houve outra tentativa de correção frustrada e o preço não parou mais de subir, indo até 1424. Agora vocês pensam, o preço sair de praticamente 300 dólares a onça e ir para 1424 é uma alta muito grande. Porém, isso ocorreu de 2001 até o ano de 2011. É muito tempo para você ficar com uma ordem aí aberta no mercado. Exceto que você tenha comprado títulos em ouro, aí você pode manter esses títulos, né? No caso do Forex ou de alavancagem, você paga spread. Então ficar pagando spread durante todos esses anos é muita coisa. Porém, quando o trader tem experiência de mercado, mesmo que ele deixe essa operação a longo prazo aberta, ele aproveita esses movimentos. Correção, 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 correção. Aí aqui ele fica naqueles scalpers. Aí aqui ele já percebe que houve um rompimento. Ele já aumenta as ordens de compra dele. Aí ele pega correção. Põe mais uma ordem de compra nesse rompimento. Aqui. Mas ele ainda tem uma outra correção. Nesse rompimento ele entra comprado de novo. Aí ele vê a ordem dele, vê para o negativo. Mas as outras ordens aqui estão todas no lucro. E ele começa a aproveitar toda essa movimentação aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente essa movimentação que ocorreu até esse período. Dá uma olhada para isso aqui, ó. Opa. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Então nós tivemos aqui após essa correção houve o rompimento. Caramba, ficou torto aqui. Após essa correção, essa alta, houve uma correção do preço, aonde o preço atingiu essa região. Daqui ele voltou, ele rompeu, outra correção e aqui o mercado disparou para cima. Houveram outras correções? Sim. E essas correções em gráficos menores, traders experientes aproveitam toda essa alta, essa baixa. Isso daqui foi evolução de mercado, foi evolução de análises de eventos fundamentalistas. Você vê que o preço tocou lá em cima, veio aqui embaixo, subiu de novo. Inúmeras vezes o preço subiu e desceu e fechou o mercado aqui. Aqui no topo. Aliás, desculpa. Isso aqui é... Desculpa. Isso aqui é vela de baixa, né? O mercado fechou aqui.
deixou uma sombra de vela, que toda essa sombra de vela que vocês estão vendo aqui, mas o corpo ele fechou nesse ponto deixando a sombra de vela. O mercado abriu, retestou um pouquinho e continuou a evoluir. Caiu novamente, começando a fazer zigue-zagues descendentes. Outro reteste na máxima da abertura anterior e o mercado foi só despencando para baixo. Ok? Tudo por conta desse movimento. Houve toda essa alta, resumindo no reteste, tentou voltar novamente e caiu. Aí as pessoas me falam, pô, mas se eu for esperar o gráfico mensal para ver toda essa movimentação, só aí quanto eu não perco. Mas acontece o seguinte, meu amigo, esse aqui foi só uma amostra do que acontece no mercado quando ele realmente pretende despencar. Acontece o seguinte, essa visualização não é aqui embaixo, ela é aqui em cima. Nesse primeiro rompimento aqui. Então nós temos uma vela ascendente, uma vela de alta, um reteste, outra vela no mês seguinte, outra vela descendente, aí o resultado, mercado, dois marubosos subindo, sombra de vela, tentou o reteste rompendo um pouco mais acima em 1916, voltou abaixo e continuou caindo. Caiu, encerrou, o mercado deixando outra sombra de vela, 2 meses seguintes de alta, novamente ele fez o reteste. Outra tentativa de fuga, frustrando a tentativa de fuga do mês anterior, o mercado subiu novamente, fechando em alta. No mês seguinte, o mercado fecha a vela, deixando outra sombra de vela, outro reteste no fundo e continuou fazendo isso até abril de 2013. Foi quando o mercado, a partir daí, começou a descer, cair, e vocês notam, deixa eu colocar o rompimento certinho, onde vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de queda. O mercado desceu, rompeu lindamente aqui. Olha só, ele veio testar exatamente nesse preço aqui. Olha aqui, ó. Aonde o mercado desceu, subiu novamente, rompeu e passou mais 1, 2 meses em alta. No terceiro mês ele superou a sombra de vela do encerramento da alta, foi lá no topo, desceu e fechou nessa vela de baixa, nesse maruboso de baixa. Porém nós temos sombra de vela no topo e no fundo. Então o mercado fez o que? Tentou outra fuga novamente, desceu e continuou caindo. Agora vamos entender o seguinte, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, desculpa. Temos 1, 2, 3, 4, 5 tentativas de rompimento. Quando houve realmente o rompimento, a vela encerrou aqui. Nota que a partir desse rompimento, aqui em cima, o mercado não voltou acima mais. Ó, desceu e por meses fazendo um zigue-zague descendente até que ele chegou no topo, no fundo em 1081. Menos, né? Deixa eu ver aqui o preço. 1.044 dólares a onça, ok? E aí o que aconteceu? Ele retestou, foi no topo de novo, subiu, rompeu. Nota que quando ocorre um rompimento, a vela fecha rompendo o nível, tá certo? Só que ficou uma divisão do corpo da vela entre o rompimento e a volta. Então o mercado fez o que de novo? Ele testou um reteste, ele tentou novamente fazer um reteste no fundo, mas ele evoluiu novamente para comprado, e continuou seguindo a sua tendência a partir desse ponto. Rompeu inúmeras vezes, só que só deixando sombra de velas. Sombra de vela no rompimento não é válido, não tem corpo. Então o que aconteceu? Ele retestou novamente, mas outra vez, outro fundo ascendente. Gente, aqui nesse caso, na região desse preço aqui,
nós temos o quê? Outra fuga, outra vela com sombra, outro reteste, mais um fundo ascendente, tá certo? Ou seja, esse fundo é inferior a esse fundo, que é inferior a esse fundo. Ou seja, esse fundo é mais alto que esse fundo, que é mais alto que esse fundo, e mais alto que esse. Então nós já temos aqui a prova no gráfico mensal de que o mercado iria subir. E ele deu essa prova aqui, no fechamento dessa vela aqui, ó. Dessa vela. Nota que ele fechou, deixou sombra de vela no segundo mês, terceiro mês. Se tivesse comprado nesse rompimento, né? Porque nos gráficos H1, H4, ele já mostra um rompimento claro e evidente aqui. Aí o que acontece? Rompeu, fechou rompido, compra. O mercado saiu de 1.379 para 2.200, 2.300. Quanto que é o preço aqui? Vamos fechar aqui. É mais do que isso, hein? $2.072, não é 2.200 não. 2.078, 2.079. Foi o preço do fechamento. Nessa última alta dele aqui. Porém, agora veio, a partir de 2019, nós estamos em 2021, o que ocorreu no mercado? A mesma coisa que ocorreu nesse período. Nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos aqui desde de 2009 até 2013, nós tivemos vários eventos globais aí que fizeram com que o mercado tomasse essas medidas, né? Para que ele fechasse nesse quadro. E o que está acontecendo agora? Se você não consegue enxergar no H1, no H4, no diário, no semanal o que está acontecendo, olha para o gráfico mensal. Quanto maior o prazo, né, gráfico, mais claro você vai evidenciar as coisas. E a prova está aqui, ó. Dá uma olhada para isso. Olha o que você vê aqui. Dentro desse ângulo do mercado aqui. E olha o que está acontecendo aqui. Então está muito claro o que está prestes a acontecer no mercado. Então, como o Romildo me disse, ele vê aqui uma alta. Obviamente que o mercado não sugere, ele sugere uma repetição da história. Ok? Então nós tivemos um zigue-zague aqui. Aí tivemos uma outra força retestando o preço e depois o mercado despencou, consolidou nessa região, despencou pela terceira vez aqui. São 3 quedas, 1, 2, 3. E aqui nós temos um exemplo do que aconteceu no passado com o que está acontecendo agora. Já viu parece até um quadro, né? Se você for... Dependendo do seu ponto de vista, parece até um quadro isso aqui, né? Uma cópia de um quadro. Tá aqui, ó. As possibilidades do mercado. Então, quais são as possibilidades, Romildo? Que o mercado faça uma correção a partir desse ponto e ele vai poder retestar essa região, que foi uma região muito bem colocada por você, mas também ele pode voltar a partir desse ponto aqui. Tá certo? Ou, na pior das hipóteses, Romildo, na pior das hipóteses... Não vou pagar, deixa certo aqui. Na pior das hipóteses, nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 altas aqui, tentativas. E você percebe que aqui nós tivemos um topo, aqui nós tivemos um topo pouco inferior, tivemos uma correção mais alta, aí depois veio a queda. Aqui nós tivemos um topo mais alto, não houve a segunda tentativa do topo, nenhum rompimento.
temos um topo maior, um topo mediano aqui e outro topo um pouco inferior, como nesses dois topos aqui. O terceiro topo, onde houve a tentativa de rompimento da resistência, dessa resistência não ocorreu. Aqui não, nesse caso ele não ocorreu, tá certo? Ele teve aqui, foi uma alta e um fechamento bem mais acentuado. Mas o que complica é que você pode estar enxergando em relação à história anterior. Caramba, vai andar ou não vai? Ah, deixa eu mexer aqui, peraí. Aqui. Ok. O que você pode estar enxergando é que aqui houve uma queda acentuada após essa tentativa da frustrada aqui do rompimento, como houve aqui também, tá certo? Só que aqui existe uma resistência, bem aqui nesse ponto, que foi atingida 2 vezes. 3 vezes, né? 1, 2, 3. E não houve baixo. E aqui houve topos descendentes nessas tentativas. Então é justo que você enxergue uma possível alta novamente. Se ele romper a região, essa região aqui, aí sim ele vai para o preço que você determinou. Porém, por ter 1, 2, 3 tentativas mensais de força aqui para poder romper essa resistência, e não houve o rompimento, então é bem provável que o mercado possa retestar novamente esse preço aqui, ó, 18,78. Se ele romper 18,78, a vitória dessa análise é tua. Se ele não romper essa região e ele continuar caindo e ir abaixo de 17,40, mais ou menos que seja o preço, cadê aqui? 17,33. Se ele romper essa região aqui, ele vai retestar mais para baixo. Nós tivemos nessa queda, a partir não do rompimento, mas da resistência. Oh, caramba. Nós tivemos uma queda acentuada desde 2010 até 2015, foram 5 anos, nós tivemos aí 5... Peraí. Deixa eu calcular esse valor aqui. Nós tivemos 86 mil pontos de queda. 8 mil pips de queda. Desde esse topo. Porém, nós temos que, o que nós temos que confrontar nessa análise aqui é o rompimento. A partir do rompimento. Então, a partir do rompimento, nós tivemos um ganho de cerca de 50 mil pontos, ou seja, 5 mil pips de queda, tá certo? Mas eu estou calculando aí em média de 47, mais ou menos, tá? Não estou calculando tudo isso, porque se ele romper, se ele realmente refazer essa história, ele vai dar essa mesma queda novamente, porém não vai fechar tão baixo. Tá certo? Ele vai fechar em torno de 1160, 1170. Mas vamos fazer então essa análise da maneira correta. Como é que nós vamos prever aqui a alta e a baixa? A forma é muito simples. Price action puro. Não tem essa de usar indicador, nada. Price action puro. Como nós vamos fazer essa análise? Primeiro nós temos que calcular o topo anterior e o fundo anterior. Ok. Tá aqui. É isso. Agora, para ter certeza de que nós não estamos pensando besteira, vamos calcular o topo atual e o fundo atual. Maravilha. Tá aqui. Feito. Frente a frente aí com vocês.
Agora vamos calcular a extensão desse primeiro topo e fundo. Vou colocar a varinha aqui, a linha de expansão mais certinha possível. Então nós temos aqui o topo e o fundo anterior. Agora vamos ver o que essa média que nós fizemos com essa varinha azul aqui vai nos dizer do topo e fundo atual. É a mesma coisa ou eu estou enxergando besteira aqui? É a mesma coisa, não é? É a mesmíssima coisa. Percebe então? Topo e fundo anterior do gráfico mensal. Do que eu estou falando quando eu falo topo e fundo anterior? É isso aqui, ó. Esse topo e esse fundo. Ok? Esse topo e esse fundo. E agora, de que topo e fundo atual eu estou falando? Desse topo aqui, ó, até esse fundo. Vamos colocar a varinha em cima da coloração ali, ó. Topo e fundo. Topo e fundo. Ele simplesmente repetiu a história. Teoria do caos puro aqui, ó. Se você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, volte ao passado. Volte em 2009, 2010, que você vai enxergar o que está acontecendo agora, de 2020... 2020 não, cadê? Qual que é o prazo aqui? Fala besteira não. Tá, 2020. De junho de 2020 até agora. Esse aqui é o último mês agora, lá, dia 1º/10. Você vai entender o que está acontecendo no mercado. Ele está repetindo a história. A questão é, esse aqui foi o último, eu falo esse aqui, vocês não estão vendo nada, né? Eu estou mostrando com o mouse. Essa região aqui foi a última correção que relaciona essa correção. Ou nós teremos que aí no caso se torna correção, né? Ou nós teremos uma outra correção do preço por aqui, para que depois disso o mercado volte a cair novamente. Dá-se até para fazer uma prévia se você usar as linhas de suporte e resistência ascendente, que ó, eu pus em cima da linha, caraca. Tá aí, ó. Mercado voltar até esse ponto aqui, ou seja, 1.400, 1.300, tá certo? Para poder evoluir novamente. Então nós temos como fundo para essa história. Já vamos colocar aqui. Se o mercado romper essa região, então nós teremos possíveis fundos mais fundos. Aqui ficaria mais um suporte. Vocês veem que olha, eu não pus média, eu só puxei a linha de tendência aqui, essa linha de tendência da alta aqui, e achei esse preço aqui. Eu já puxei a linha exatamente no preço, 1.345 a onça. E agora que eu pus a linha de suporte aqui, vocês veem que eles realmente, ó, desceu, subiu, rompeu, voltou, fechou abaixo, testou, rompeu, fechou abaixo de novo, testou de novo, rompeu, não rompeu, desceu, caiu, voltou, testou de novo, sombra de vela, retestou novamente, sombra de vela, sombra, e só aqui que houve o rompimento. Só aqui que houve o rompimento. Olha quantas oportunidades de scalper nós tivemos aqui, ó. Aí aqui já virou um swing até a alta, ao topo aqui, que foi em 2077, foi o maior topo desde
a entrada do ouro no mercado financeiro, tá certo? Nós estamos esperando o preço a 3.000, mas quando isso vai ocorrer a gente não sabe. Mas ele vai ter que ter uma flexibilidade de baixa, porque os bancos não vão permitir ele chegar a esse preço no nível alto que o preço está atualmente. Ninguém precisa esperar por isso, tá certo? Até inocência alguém esperar por uma situação dessa. Não vai rolar, tá certo? Mas a questão agora é aqui, ó. Se o preço realmente vai ter uma segunda correção, até que ponto ele vai corrigir? Se ele retestar essa região, tudo isso aqui está inválido. Invalidou. Por quê? Porque ele vai retestar o suporte de novo e vai romper acima. Mas essa probabilidade é só se houver aí uma segunda onda do Covid ou do Delta agora, tá? Matando aí mais milhões de pessoas e o mercado favorecer dessa maneira. Entendeu? Ou alguma coisa muito grave no mercado asiático que compreenda desde o Japão até a China. Então isso também vai ocorrer. Mas é muito improvável. É mais provável que o mercado faça essa correção aqui nessa região, tá certo? Que ele venha fazer essa correção aqui nessa região e daqui é que vai a decisão. Se ele vai retestar novamente esse fundo e fazer o que estava acontecendo aqui, ó. Fazer exatamente o que ocorreu aqui, ó. Daqui para cima, ele romper, retestar o preço de novo, fazer outra correção, retestar o topo, fazer outra correção e buscar o preço lá em cima. São essas probabilidades que existem no ouro e nós vamos começar agora a acompanhar essa semana em gráficos menores, obviamente. Nos gráficos são operados para você operar pelo gráfico mensal e o gráfico semanal. Aliás, para você operar durante a semana, né? Então você olha dos gráficos mensal, semanal e vem descendo até o gráfico que você gosta de operar. Eu gosto de operar H1. Romildo já opera também bastante H1 e M30, que também ele mostra, ele dá uma boa visualização sobre o que acontece no mercado. Muitas vezes ele engana a gente nessas situações. Ele rompe e depois volta tudo de novo abaixo. Aqui também, ó, houve um rompimento, topo mais alto, provavelmente prometia retestar regiões aqui mais altas, né? Mas o que ocorreu? Ele simplesmente voltou daqui e não parou mais de cair. E nessas pegadinhas é que a gente acaba caindo e sofrendo aí grandes perdas no mercado. Essa primeira alta aqui, esperava-se que tocasse aqui no topo, não tocou, voltou nesse fundo, retestou de novo esse suporte, voltou, suporte não, desculpa, essa resistência, tentou aqui fundos descendentes, mas o mercado se recuperou e rompeu aqui em cima, nesse topo aqui, ó. E aqui nós temos velas com fechamento confirmado. Então é por isso que o Romildo tá para compra. É óbvio, só uma topeira eu não compraria, tá certo? Então, provavelmente, o teste aqui é nessa primeira resistência aqui, possivelmente uma correção de 50% e depois ele ir buscar o primeiro topo aqui, a primeira resistência, segunda, né? Que essa aqui seria a primeira resistência e aqui o reteste em 1803. Se ele romper aí, galera, já pode buscar o TP do Romildo, que o Romildo postou hoje no grupo. Beleza? Então, quando você não souber, né, quando a sua cabeça já estiver totalmente confusa sobre o mercado, você não faz a menor ideia mais, você não está conseguindo enxergar mais nada, seu sistema emocional está sendo atingido, respira, dá 1, 2, 3 dias de folga para a sua cabeça e volta ao passado, a história desse ativo que você está operando. Beleza? É a melhor forma, é a melhor coisa que vai elucidar para você os acontecimentos do passado com os acontecimentos do presente, para que você possa ter uma previsão, uma prévia daquilo que pode ocorrer no futuro. Teoria do caos. Ok? Quem nunca leu, leia. Vai te facilitar bastante a vida, não só no mercado financeiro, mas em tudo na sua vida. Fica a dica aí para quem não opera mercado financeiro. Leia Teoria do Caos.
Um grande abraço para vocês, uma boa semana e muito obrigado.